Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre pastores e lobos. E pastores e lobos têm tudo em comum. Ambos se interessam por ovelhas, vivem perto delas, e assim muitas vezes pastores e lobos nos deixam confusos para saber quem é quem. Isso porque os lobos desenvolvem uma astúcia técnica e conseguem se disfarçar de ovelhas, interessados no cuidado das outras ovelhas. Parecem ovelhas, mas são lobos. No entanto, não é difícil distinguir entre pastores e lobos. Então, para ficar mais fácil o entendimento, eu vou colocar aqui uma divisão de pastores e lobos, um contraste entre um e outro, especificando cada um, o que cada um faz realmente, para a gente poder ter uma noção do que é isso. Então, primeiro, pastores gostam de convívio, lobos gostam de reuniões. Pastores vivem à sombra da luz, lobos vivem à sombra dos holofotes. Pastores choram por suas ovelhas, lobos fazem as suas ovelhas chorar. Pastores têm autoridade espiritual, lobos são autoritários e dominadores. Pastores têm esposas, lobos têm coadjuvantes. Pastores têm fraquezas, lobos são poderosos. Pastores olham nos olhos, lobos contam cabeças. Pastores apaziguam ovelhas, lobos intrigam as ovelhas. Pastores têm senso de humor, lobos se levam a sério. Pastores são ensináveis, lobos são donos da verdade. Pastores têm amigos, lobos têm admiradores. Pastores se extasiam com o ministério, lobos aplicam técnicas religiosas. Pastores vivem o que pregam, lobos pregam o que não vivem. Pastores vivem de salários, lobos enriquecem. Pastores ensinam com a vida, lobos pretendem ensinar com discursos. Pastores sabem orar no secreto, lobos só oram em público. Pastores vivem para as suas ovelhas, lobos se abastecem das suas ovelhas. Pastores são pessoas humanas e reais, lobos são personagens religiosos e caricatos. Pastores vão para o altar, lobos vão para o palco. Pastores são apacentadores, lobos são marqueteiros. Pastores são servos humildes, lobos são chefes orgulhosos. Pastores se interessam pelo crescimento das ovelhas, lobos se interessam pelo crescimento das ofertas. Pastores apontam para Cristo, lobos apontam para si mesmo e para a instituição. Pastores são usados por Deus, lobos usam as ovelhas em nome de Deus. Pastores falam da vida cotidiana, lobos discutem o sexo dos anjos. Pastores se deixam conhecer, lobos se distanciam das ovelhas. Pastores sujam os pés nas estradas, lobos vivem em palácios e em templos. Pastores alimentam as ovelhas, lobos se alimentam das ovelhas. Pastores buscam a discrição, lobos se autopromovem. Pastores conhecem, vivem e pregam a graça. Lobos vivem sem a lei e pregam a lei. Pastores usam as escrituras como texto, lobos usam as escrituras como pretexto. Pastores se comprometem com o projeto do reino, lobos têm projetos pessoais. Pastores vivem uma fé encarnada, lobos vivem uma fé espiritualizada. Pastores ajudam as ovelhas a se tornarem adultas, lobos perpetuam a infantilização das ovelhas. Pastores lidam com a complexidade da vida sem respostas prontas. Lobos lidam com técnicas pragmáticas, com jargões religiosos. Pastores confessam seus pecados, lobos expõem os pecados dos outros. Pastores pregam o evangelho, lobos fazem propaganda do evangelho. Pastores são simples e comuns, lobos são vaidosos e especiais. Pastores têm dons e talentos, lobos têm cargos e títulos. Pastores são transparentes, lobos têm agendas secretas. Pastores dirigem igrejas de comunidades, lobos dirigem igrejas e empresas. Pastores pastoreiam as ovelhas, lobos seduzem as ovelhas. Pastores trabalham em equipe, lobos são primadonas. Pastores ajudam as ovelhas a seguir Cristo. Lobos geram ovelhas dependentes seguidores deles. Pastores constroem vínculos de interdependência. Lobos aprisionam em vínculos de codependência. Então, está lá em Mateus 7,15. Disse Jesus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas,
que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são devoradores, lobos devoradores. Quantas ovelhas que honram seus pastores, devotando-lhes o seu amor perfeito. Então, isso aí é bem simples e é para a gente poder entender a diferença entre pastor e lobo, entre o que está na mídia e o que está servindo a Deus. Então, você tem a tua escolha, você é livre para escolher, nós não estamos aqui para determinar nada na tua vida, mas te dar a opinião de escolha do que você quer. Você quer seguir o pastor, quer seguir o lobo, e dá para você diferenciar por esses tópicos aí que nós colocamos. Então, eu quero deixar isso para a tua vida e declarar para você que você pode identificar e tem como identificar quem é pastor e quem é lobo. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.